caiu alguma junto no caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Né? Então, alguém saiu bem com aquela semente, e foi as aves dos céus que comeu. E outra sob pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, hoje é para nós, que nós temos ouvido, só que o nosso ouvido é espiritual. Lá eles tinham ouvido também, mas os teus discípulos entenderam, e os de fora menos ainda. Por isso que Jesus estava falando por parábola, amém? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor para nós sermos abençoados. Versículo 9 diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Está vendo? Então, eles estavam falando, Jesus estava falando a esse respeito por parábola naquela hora por causa dos judeus, por causa dos judeus. E depois vai falar conosco também nos nossos dias. Quem está entendendo? Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas penetrante para a espada de dois gumes, e a Bíblia diz que ele separa até medulas, amém? E sabe qual é a intenção do nosso coração, a própria palavra. Então ela tem o tempo certo para aquilo a quem Deus designar. Versículo 11, assim: pois esta é a palavra, a semente é a palavra de Deus. Então é isso aqui agora, tá? A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto no caminho são esses que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, queiram. Amém? Então, para a salvação tem que crer. Se você não crer, Deus não pode fazer nada. Você gosta de entender, irmão? Amém? Vamos lá. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados. Vamos prestar atenção, que é para nós, com os cuidados de riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Amém? Então vocês estão vendo que as pessoas vêm para a igreja, ouvem a palavra de Deus, e essa semente, Deus está falando que vai cair, mostrando para eles o que significa essas pedras, né? São pessoas que não têm raiz, morrem, saem da igreja, não voltam mais. Quem está entendendo? Aí diz assim no versículo o 14 de novo: e aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram. Então ouviram, amém? Somos desviados da igreja. Indo por diante são sufocados. De que maneira? Eles deixaram da igreja dessa maneira. Os cuidados e riquezas e deleites da vida. Está mais preocupado com as coisas materiais lá fora. E as coisas materiais lá fora faz você esfriar na fé. Quem está entendendo? Porque você vem para a igreja, quantas vezes a gente vem para a igreja e fica se preocupando com o que se deixou lá atrás. Eu tenho que voltar e que não sei o que, o dia da manhã, e nem presta atenção direito no culto, nem presta direito atenção na palavra de Deus, porque você está desapercebida. E o inimigo da nossa alma
ele gosta dessas coisas, de pegar você desapercebida, de tirar você da palavra de Deus, porque ele sabe que a fé vem pelo ouvir. Então ele vai em algum jeito de te atrapalhar de todas as maneiras. Você pode ver, tem dia que você vem no culto, presta atenção, tem dias que você não vem. Por isso que eu falo das irmãs aqui, que entra e sai, fica bebendo água, cara. Os irmãos estão entendendo? Beber água, essas coisas não é proibido, você pode. Muitas das vezes você tira a atenção da outra pessoa. Muitas das vezes você mesmo, naquele dia você não está com aquele o auge espiritual de você estar ouvindo, ou você está preocupado com alguma coisa, e uma coisa não anda junto com a outra. Os irmãos estão entendendo? O gostoso seria que quando você viesse para a igreja, chegasse para a igreja, dobrasse os seus joelhos e ficasse bem apercebido para os acontecimentos, para a palavra de Deus, para os louvores. Quem está entendendo? Porque você faz parte desses louvores, você faz parte de atrair o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua. Porque quando você começa a louvar a Deus em espírito e em verdade, Deus habita no meio dos louvores. Então você começa a sentir a presença de Deus e aquilo é contagiante. Passa para o teu irmão, passa para a tua irmã. Quem está entendendo? Isso tem um efeito espiritual, isso tem um efeito também ao contrário. Quem está entendendo? Vamos supor, quando você vem para a igreja e vê tão somente, você pode até estar com dor de cabeça, você pode estar até com probleminha, mas fique firme no teu lugar, fazendo a sua parte. Amém? De que maneira? Procure não atrapalhar o teu próximo, procure não atrapalhar o teu irmão e essas coisas todas. Feche teus olhos, louve a Deus. Sempre fazendo assim, você está cooperando com o próprio Deus. Aí Deus vem e toca em você e toca. Mesmo aquele dia que está meio ruim, mas se você fizer isso, Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo o seu esforço. Você vai entender? É melhor você fazer assim do que fazer o contrário. Se você fizer o contrário, o inimigo da nossa alma tomou conta disso. Quem entendeu, diga amém. Então vamos continuar. Né? Diz assim no versículo 15, 14. E os que caiu entre espinhos são os que ouviram indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Está vendo? As preocupações lá de fora. E não dão fruto com perfeição. Vamos lá. Olha que coisa linda. Você vai ver porque o nosso Deus nos chamou, nos predestinou para a salvação. Nós somos predestinados por Deus antes da fundação do mundo. Aí diz assim no versículo 15: e aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, amém? Está vendo? Tem que estar ouvindo, amém? Tem que estar prestando atenção. Que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, conservam no coração de honesto. O que é um coração honesto? Você vai, dá vontade de falar mesmo. É honesto, irmão, você vir para a igreja e dentro da igreja tem uma vida, aquela coisa, sabe aquela coisa de, ao invés de ajudar, está atrapalhando? Está certo isso? Amém? Isso é o lado do honesto, espiritual. Que caiu em boa terra, esses que ouviram a palavra, conservam no coração com sinceridade e bom. E dão fruto com perseverança. Por que caiu em boa? Está vendo? Nós somos essa terra. Nós somos essa terra. E a semente é a palavra de Deus. Então, se você, todas as vezes que a gente vem para a igreja, tem que prestar bastante atenção na palavra de Deus, que está sendo semeado. Está vendo? Então você vai ver que quando você voltar para a sua casa, você ouviu aquilo ali. E não esquece mais aquilo ali. E você vai dar fruto com perfeição. Amém? Por que nós estamos lendo isso aqui? Porque Deus me chamou a atenção que isso é tanto para a igreja e como as pessoas lá fora também. Amém? Você vai ver Jesus falou com parábola naqueles dias lá para os judeus não entenderem. Mas para nós agora entendemos. Aí diz assim no 16,
Agora para nós, que já foi acendido a candeia, Jesus Cristo derramou o seu Espírito e nos deu a palavra lá na casa do Cornélio. Amém? Trazendo para nós a igreja e trazendo para a igreja o Espírito Santo. Então agora nós temos essa luz, ao nós lemos lá em João que ele era a luz. Amém? E eles não compreenderam. Então a Bíblia fala que lá nós temos lá, que a luz era a luz, era a vida dos. Amém? Então o homem vivia no escuro, não tinha essa luz. E essa luz é Jesus Cristo. Então vamos lá, versículo 16, que diz assim: ninguém acendendo uma candeia. Está vendo? Agora sim nós somos essa candeia. Nós somos agora essa lâmpada, porque Deus colocou em nós o seu Espírito. A cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama. A lâmpada não foi feita para isso, mas põe no velador, lugar bem alto, para que os que entram vejam a luz. Tá bom, eu sou essa luz. E os irmãos veem em mim? Estou sendo sincero aqui ou não? É aquilo que eu estou falando, para lá ou para cá. É assim ou não é assim? Amém? Seja a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Sabe o que é trevas? Que eu acabei de falar para os irmãos, as coisas do lado de lá. Que é treva, tudo coisa ruim. Por isso, ajude Deus te abençoar. Amém? A palavra de Deus é para você acordar, despertar. Ela é uma trombeta tocada dentro da igreja. Quem é ele? Então, vamos lá, versículo 17. Porque não há coisa oculta, está vendo? Que não haja de manifestar-se. Vem à tona, não tem jeito. E nem escondida, que não haja de saber-se e vir a luz. Então, quando, para você quiser saber alguma coisa, ou ver alguma coisa, você não tem que ir à luz. O mundo inteiro estava nesse escuro. E agora nós temos essa luz, a luz do Evangelho, a luz do Espírito Santo, a luz da palavra, amém? Que mostra os meus erros, mostra os meus defeitos, mostra aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Quem está entendendo? Por isso a palavra de Deus diz lá no Salmo 105, que diz: lâmpada para os meus pés, para você ver onde está pisando, andando, é a tua palavra. Amém? Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Jesus é esse caminho. Então vamos lá, versículo 18 diz assim: vê depois como, vamos prestar atenção agora, hein? Vê depois como ouves, porque qualquer que te tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que tem parecer ter lhe será tirado. Tá bom, então, tem umas passagens bíblicas que falam em outros livros, muitas parecem levam assim para o povo judeu. Mas o povo judeu, aqui no livro de Jesus não está falando do povo judeu mais. Aqui Jesus está falando com a igreja, está falando conosco, está falando com as 7 igrejas lá de Apocalipse. Tem umas, a maioria delas se perderam, porque não prestaram atenção no jeito de ouvir, não prestaram atenção na palavra de Deus, amém? Porque diz assim: vê depois como ouves, certo? Porque a qualquer que te lhe será, e qualquer que não tiver até o que parece ter, lhe será tirado. Amém? Traduzindo para mim e para você. Hoje, Jesus está vindo buscar a sua igreja. E a sua igreja que está na palavra de Deus. Se você não estiver na palavra de Deus, você estando na palavra de Deus, foi tirado alguma coisa? Não. Mas se você não estiver na palavra de Deus, aí você vai ver bastante coisas que trouxeram para a igreja. Mentira, engano, coisas que não existem na Bíblia, mas está dentro da igreja. Está dentro da igreja não está. Amém? Então você vai ver que essas igrejas, ou essas pessoas, está
reprovada por Deus. E até quando ele começou a ler a Bíblia, ele começou vendo as coisas, mas por causa desses erros vai ser tirado. Vai ser ou não vai ser? Por exemplo, quando você vem para Deus, pega a palavra de Deus, começa a examinar a palavra de Deus, Jesus vai falar que são elas que dividem testificam. Aí você jamais tem o pastor da igreja, e o pastor é para ministrar a palavra de Deus em cima do púlpito. Mas vocês querem, como saber se o pastor está falando a verdade? Examinando a palavra de Deus. Amém? Então você pode pegar um versículo isolado aqui, e trazer para a igreja, e pregar para a igreja sobre aquele versículo isolado. O que é versículo isolado? Amém? É um versículo que não bate com o outro. Amém? Versículo que a própria Bíblia condena. Se você for procurar um versículo dentro da Bíblia que não existe, já está condenado. Mas por que o cara está condenado? A própria Bíblia vai condenar ele. Já me estou entendendo? Dentro da Bíblia não tem lugar para engano, dentro da Bíblia não tem lugar para mentira. Por exemplo, explica melhor, cara. Por exemplo, Jesus disse: ouve Israel, o Senhor é o único. Está vendo? Se ele é o único, você pode ter outro? Pode ou não? Não pode. Então, no caso de agora, como que fica Deus, único Deus, e agora Jesus? Por que ele não foi aceitado lá em Israel? Porque eles não entendem. Veio Jesus e disse: eu, o Pai, somos. Tem dois aí? É assim. Na Bíblia não tem lugar para versículo isolado. A Bíblia, tão somente, ela vem dizendo a verdade do versículo atrás, completando o versículo na frente, mas todas a mesma coisa. Quem está entendendo? Na Bíblia, por exemplo, não tem dois deuses. Tem? Tá bom, não tem. E agora como fica Deus, Jesus? Deus, Jesus é homem. A Bíblia vem e explica para mim, para você, que Deus se fez homem. Pronto. Tem alguma coisa diferente? A Bíblia explica da Bíblia. Deus se fez, o verbo se fez carne. Onde nós abrimos o culto aqui, a palavra se fez carne. E se manifestou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do. Amém? Então vocês estão vendo que é um versículo dentro da palavra de Deus, não isolado. Jesus disse, o próprio Jesus disse assim: eu sou o alfa e o princípio e o fim. Vai criar ou não vai? O meu caso, mas e outro? Que outro? Aqui dentro não tem. Tem nas religiões, mas dentro da Bíblia não tem. Diga, estou entendendo? Então a Bíblia diz: presta atenção como você ouviu, seja inteligente, tenha sabedoria, para você ficar nas coisas de Deus, porque as coisas de Deus não é assim de qualquer jeito. O próprio Deus deixou escrito para você ouvir. Ouça o que o Espírito diz. Eu estou dizendo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não cabe o que quer dizer isso. Você não pode ouvir o que eu falo de mim, senão é de mim. Mas se for a palavra, é a palavra. Esse é o Espírito. As minhas palavras são Espírito e vida. Então vocês vão ver, por exemplo, você no dia da Santa Ceia aqui, os irmãos estão participando da ceia, eu pego o cálice da ceia, ergo aqui, eu vou orar e abençoar este cálice. Depois os irmãos podem participar da ceia. Está certo isso? Eu vou abençoar este cálice. Quem sou eu? Quem é os pastores que fazem isso nas igrejas? Mas estão fazendo. E as pessoas não percebem. Jesus disse no dia da ceia que ele pegou o cálice e o abençoou. Pode abençoar. Você não pode mais abençoar uma coisa que ele abençoou. Mas as igrejas por aí estão cheias de doutores,
E ninguém percebe essas coisas porque não medita na palavra de Deus. Então nós que estamos meditando na palavra de Deus, que não aceita nada fora da palavra de Deus, você vai ver que Jesus disse, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Amém? Falando sobre os falsos profetas. Se possível, enganaria até os próprios eleitos. Com essa igreja, irmão, com 3.800 pessoas, é grande, não é grande? Pessoas de doutorado, que ensinam ali. E ensina o quê? Ensina a Bíblia, de verdade. Que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, que é a vida eterna, que não tem outro. Está vendo? Aí você vai por esse caminho, você vai ver lá atrás, continua com ele, você vai ver, vai ter que mostrar quem é. Quem está entendendo? É meu caso, quando o Senhor percebe as coisas, graças a Deus, Deus mostra para mim. Eu já falei com os irmãos que Deus mostra. Amém? Não estou pecando contra a Bíblia. Não estou pecando contra a palavra de Deus. Só que eu estou vendo de fazer alguma coisa que a Bíblia fala para não fazer. Aí eu fico esperto. Por que fazendo isso? Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Quem está entendendo? Então eu queria ler com os irmãos algumas passagens bíblicas para nós exaltar o Senhor, amém? Os irmãos me ajudem, por favor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler Deuteronômio 4:12. Deuteronômio 4:12. Jesus disse, quando ele passou lá naquele poço de Jacó, falando com aquela mulher samaritana, e a Bíblia nos diz que era necessário ele passar por lá. Por que era necessário? Para deixar para nós escrito, e porque aquela mulher fez uma pergunta para ele, dizendo, Senhor, nós adoramos a Deus nesse monte, e os judeus, vocês, falam que é para adorar em Jerusalém. Jesus disse, acabou, pronto. Por isso que era necessário passar aqui, para te dar da água viva para você, e para deixar escrito para as igrejas dentro da Bíblia, que vai acabar tudo isso aqui, porque não é mais nem nesse monte, e nem em Jerusalém que vocês vão adorar mais o Pai. Amém? Porque havia um Pentecoste e Deus estaria em todos os lugares. Jesus disse, eu vou estar naqueles lugares onde o Pai deseja estar. Aqueles que vão me adorar a mim, ou adorar a Deus em espírito e em... Pronto, agora tudo que você queria para trás é mentira. Porque o Espírito Santo vai vir, a igreja vai nascer, e depois eu vou mandar o meu Espírito. Agora lá sim eles vão adorar em espírito e em... Por isso foi falado aqui essa noite que você não pode vir para a igreja e ficar continuando dois pensamentos. Entendeu? Porque na igreja é um lugar de adorar o Senhor. Então você vai ver, quando está cantando hino, alguma coisa, quando entra na palavra. Quem está entendendo, irmão? É na palavra que é o principal para nós. Nós devemos prestar bastante atenção. Porque é a palavra que ensina, a palavra te mostra o caminho que você deve andar. Quem está entendendo? Então vamos ler a Deuteronômio. Quem achou? Eu falei que era o quê? 4:12. Quem pode ler para mim? Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A vossas palavras ouvistes, porém além da voz não viste semelhança nenhuma. Amém? Então Deus falou com aquele povo lá no monte. Falou para Moisés, fica esperto, hein, Moisés? Não vai fazer imagem de escultura, não, nada. Você viu alguma coisa aqui? Você não viu nada, só a voz. Amém? Aí essa voz, nos dias que Jesus estava aqui na terra, veio essa voz lá do céu para mostrar para os discípulos. Amém? João, Pedro, Tiago andavam com Jesus. E a voz lá do céu dizia, este é o meu filho amado, a ele ouve. Está entendendo? Aí vem Jesus e trouxe as boas novas de salvação. Vem Jesus dizendo na Bíblia, falando que ele é o Pai, os discípulos, hein? Mas as pessoas aí fora ficam fazendo confusão. Mas quem que é o Pai? Quem que é o Filho? Continua em parábola. Continua ou continua? Amém? Para eles ainda está em parábola. Amém? Mas para nós não.
cremos na palavra de Deus, que Jesus disse para Filipe que ele é o Pai, e falou para o Filipe, está vendo, Filipe? Olha para mim. O Filipe olhou e falou, está me vendo, eu sou o Pai. Como diz isso, mostra-nos o... Tem dois, porque Deus, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida. Jesus Cristo é aquele Deus que antes não tinha corpo. E quando ele veio para morrer comigo, por você, tinha um mau corpo. Quem está entendendo? Mas tem dois. Jesus disse, eu Pai somos. Quem está entendendo? É a Bíblia. Mas não calma, então você vê os sábios, entendidos aí da Bíblia, que faz aqueles estudos deles lá entre eles. Amém? E você vai ver que um engrandecendo o outro. E a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele aniquilou. Você vai falar aniquilou? Sabe o que é aniquilar? Vocês sabem. Aniquilou a sabedoria dos sábios. Dos sábios. Traduzindo, cegou eles. Quem está entendendo? Não vão chegar à perfeição nunca, porque não crê na Bíblia. Não crê na Bíblia. Amém? Deus aniquilou a sabedoria dos sábios. Aí quando veio Jesus Cristo se alegrou e disse, Pai, graças eu te dou, porque não ocultaste estas coisas, que é a palavra de Deus, aos sábios de Deus e ninguém, que é o povo de Israel. E revelaste a estes pequenos. Sim, ó Pai, porque assim é do teu foi da graça do Pai. Nós estivéssemos aqui, foi da graça do Pai que o Espírito Santo tivesse na nossa vida, para nós nos levar para a Bíblia, para nós saber quem é Jesus Cristo. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Aí ele fala assim: ninguém, que vou falar ninguém? Ninguém, irmãos. Nem para lá, nem para cá. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Tá vendo? Então Jesus, que conhece todas as coisas, disse para o Filipe: Filipe, aqui ó, sou o Pai. Amém? Então, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou a quem o Filho quiser revelar. Revelação veio por ele, por Jesus Cristo. Amém? Foi ele que trouxe a revelação para nós. Lá atrás ninguém entendia nada das coisas de Deus. Foi ele que abriu os livros, os 7 selos lá do Apocalipse. Foi ou não foi? Então foi ele. Está falando de dois, né? É ele, irmão. Na Bíblia tudo é ele. Não tem eles. Amém? Você vai ver, a única coisa que tem na Bíblia é Deus em Cristo. Amém? Você vai ver que as pessoas querem pôr pessoas lá no céu. Mais pessoas, 3 pessoas. Isso é antibíblico. Isso não existe. Os irmãos estão entendendo? Não existe. A única pessoa de Deus é o corpo dele, que é Jesus. Mas Deus está em Cristo. Quem está entendendo? É 2. Sabe qual é o problema, irmãos? As pessoas pensam lá fora que o Espírito de Jesus é um espírito diferente, um espírito fora de Deus. Não. Amém? Não entenderam e não entendem. Não, cara, Deus não pode. Pode. As coisas de Deus pode. Amém? Aquele corpinho deu no ventre de Maria, foi ele que colocou, já pronto. Amém? Foi Maria que. Quem está entendendo, irmão? Vamos supor a mulher quando fica grávida, ou então quando queira, o menininho, começa, quantos meses, Rosa? Começa a vir a vida para ele, o coraçãozinho dele começa a crescer, nascer. Foi do começo já, mas começa a ficar mais visível depois do primeiro mês. Quantos dias? Depois do primeiro mês começa a ficar mais visível. Então, nos dias logo que é colocado ali, começa a aparecer o coraçãozinho. Ali, presta atenção, ali está sendo gerado pela mãe e pela misericórdia de Deus. Deus colocou esse menino lá, esse corpinho dele lá já pronto, irmão. Quem está entendendo? Então somente Maria dá a luz. Amém? E hoje vem falar para Maria, e esse que vai nascer será chamado Filho de Deus. Porque é filho, porque os irmãos estão entendendo, é filho de uma mulher. Para se cumprir a palavra de Deus, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça. Quem
pisar na cabeça da serpente, irmão, se não for Deus. Os irmãos estão entendendo? Não, cara, nós cremos, está vendo? Olha como ouves, tem sabedoria, tem inteligência. Então, uma rosa leu para nós lá, como? Que é uma rosa? Lê de novo. 4:12. 4:12. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste semelhança nenhuma. Amém? Porque Deus é este. Ele. O próprio Jesus disse para aquela mulher: Deus é este. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele mentiu. Das questões, Jesus falou quando estava pessoalmente. E agora, está pessoalmente? Está pessoalmente, mas em espírito, não é na carne. Quem entendeu? Quem entendeu? Diga bem. Estamos falando de dois? Vai do mesmo. É assim que funciona. Então vamos lá. João 12:47. Puxa vida, mas não havia agora, né? João 12:47. Os irmãos acharam? Que diz assim, 12:47. 46 diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo. Lembra lá em João que nós lemos, né? Amém? Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Porque tudo que é do diabo é trevas, trevas e trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras, o que está na Bíblia, irmão, e não crer o que está na Bíblia, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Quem quer crer, quem não quer. Porque a salvação é para os que crê onde? Crê na palavra de Deus. Quem está entendendo, irmão? Aí você vai ver que as pessoas ficam jogando para lá e para cá e não quer crer naquilo que é verdadeiro. Quem me rejeita, 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho Pregado. essa há de julgar no último Dia. Cadê a palavra que ele tem pregado? Cadê onde ela está? Está aqui ou não está? É isso aqui, irmão. Não tem outra coisa. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que ter sabedoria, temos que ter inteligência. Ô irmão, cara, tem que ser inteligente? Tem. Os que adoram a Deus em espírito e verdade são inteligentes. Amém? Quer ver que coisa linda? Deixa eu ver aqui. João 18:37. Evangelho de João 18:37. Os irmãos acharam? Aqui está Pilatos falando com Jesus e sobre o reinado de Jesus, e porque os judeus iam entregar ele, porque os judeus já tinham rei. Amém? E Jesus era para ser o rei dos judeus, mas não aceitaram. Amém? Aí ele fala assim no 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu Dizes que eu sou. Dali para frente não teve jeito. Aí Pilatos escreveu lá: esse é rei dos reis do Senhor. A turma ficava brava com Pilatos, né? Aí ele falou: o que eu escrevi está de um rei para o outro. Ele falou que ele ia dizer, daquela hora em diante, ele queria soltar Jesus de todo jeito. Você mais está entendendo? Então a testemunha não está só com Jesus. A testemunha está dentro da palavra. A testemunha está com Jesus Cristo. E a testemunha está na boca de Pilatos. É assim? Na Bíblia tudo é assim. 3. Pilatos, o que eu faço com os seus reis, que é Jesus? Não, nós temos rei que é César. Crucificam. Se vão crucificar seu rei. Amém? A ponto de Pilatos viu que não tinha jeito, pegou a bacia de água, lavou as mãos.
Aí a turma vê o pregador por aí, tá vendo? Acho que devia ter feito alguma coisa. Se ele não lavasse as mãos. Nossa, tinha que ser daquele jeito, irmão. Se eu não lavasse as mãos, eu ia continuar com a mão suja, e tudo de Jesus ia acontecer uma coisa. Quem está entendendo? Aí os sábios da Bíblia ficam querendo, né? Ficar fazendo, não sei como dizer. Quem está entendendo? Não vale a pena. É melhor você ficar só com a palavra de Deus. Porque todas as vezes que o homem dá o palpite dele dentro da Bíblia, ele se perde. E leva a igreja a se perder também. Quem entendeu? Leva a igreja a se perder. Bom, agora eu vou pegar uns versículos chave aqui para nós lermos em nome de Jesus. 1 João 4,6, vou ver o que está escrito. 1 João 4,6 é uma feira, né, irmãos? Como um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer isso. Mas teremos só meditação. Eu falei o quê? 1 João 4,6. Quem achou? Amém. Diz assim no versículo 4,6. No versículo 4, diz assim, presta atenção. Amados, não creais em todo Espírito mas provai se o Espírito são, de Deus. porque já muitos falsos profetas se têm levantado no Mundo. mas é falso. Sabe o que é falso? Quer ver ficar bravo com a verdade? É assim, vou mostrar para os irmãos como que funciona. Diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Pronto, não tem mais nada na Bíblia. É Deus que fez carne, Deus em Cristo. Passou disso, tudo é mentira. Está falando que é todo. Mas por causa dos outros, com mistura e tal. Na Bíblia não tem mistura. Na Bíblia está falando de Deus, confessa Jesus Cristo vindo em carne. Quem entendeu? Porque a Bíblia fala que o verbo se fez carne. Fala ou não fala? Fala mais outras coisas ou não? Não. Tudo é mentira, tudo é engano, tudo é falácias, como eles falam? Falácia. Tudo é falácia. Amém? Vamos continuar lendo, diz assim. Versículo 3. Todo espírito que não confessa, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, vamos de novo, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas vamos ficar nos confessando que ele vem em carne, que não sei o quê. Não, você não confessa não, meu filho. Amém? Você tem mais coisa junto. Era para você ficar só com isso, porque onde você arruma as outras coisas? Quem entendeu, irmão? Só isso aqui. Confessa que Jesus Cristo veio em carne, mas não tem mais. Mas é mentira, mas é engano, mas é as religiões que trouxe. Irmãos, é coisa séria ou não é séria? Mas não, cara, naquele dia, Jesus diz, naquele dia eu nem conheço vocês. Vocês me confessaram. Vocês falavam de outra coisa. Entendeu? Vamos lá. 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Ou no caso é do anticristo, é o mesmo espírito, irmão. Mesmo espírito do engano, mesmo espírito da mentira. Não é aquele que vai vir, não, ele já está no mundo. João diz, já está no mundo, saiu do meio de nós. Por que não ficou? Porque não era de nós. Quem está entendendo? Mas este é o espírito do anticristo, a qual já ouviste, que não é que há dele, e este que está no mundo. Está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já tens vencido, porque maior é o que está em do que o que está no mundo. Está vendo? A palavra certinha está conosco, então não tem problema. Mas o que está no mundo é engano e mentira. Do mundo são, certo ou não? Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo quer? Os ouve. Ouve eles. Só não quer ouvir a palavra. Quem entendeu, irmãos? A
Aqui, Jesus dizendo para a nossa sabedoria, inteligência, ter o Espírito de Deus. Senão você não conhece as coisas de Deus. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos conhece? Quem conhece, ouve. Porque é a palavra. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Não adianta falar. Amém, irmãos? Não adianta pregar, você não crê. Mas não crê no Senhor, meu caro, não na palavra. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. É difícil ver isso? Aí, meu caro, presta bem atenção, muitas vezes pregadores, foi o que eu falei para os irmãos da taça, da Santa Ceia, fora outras coisas que eu vi lá. Né? E na Santa Ceia, pega, como é o nome daquelas? Hóstia, né? Pega a hóstia, ele come a hóstia, mas coitadinho lá da plateia, tudo com pãozinho. A dele é diferente, ele é o quem está ali, né, irmão? Ele é o apresentador, ele é o Deus dali. Eu vejo essas coisas, Deus me livre. Não é o Espírito de Deus, irmão. No dia da Santa Ceia, Jesus disse que a Santa Ceia é a comunhão dos santos. Sabe que a comunhão é beber a mesma taça. Tem que ser o mesmo pão, não pode ser diferente. Os outros com pãozinho e um camisinho, e ele com aquela 500 reais, aquele tamanho, hóstia, né?